não vai ter uma jornada, né? E que a jornada é sua, então os passos quem vai dar serão você. Não importa se você tem um orientador, se você está num projeto de colaboração, não importa, porque no final das contas é você quem vai ter que fazer as coisas, é você que vai estar lá na frente, é você que vai ter que carregar o bagulho. Então, é uma jornada densa, e eu sempre falo aqui para todo mundo, cara, tenha domínio nas análises e interpretações. Isso, genéticas, né? Isso significa que você tem que saber tudo do planeta Terra e multiplanetário e multiuniverso? Não, não tem. Mas você tem que saber o suficiente para você conseguir fazer as suas coisas, fazer as suas interpretações, não ficar na mão de ninguém. Você vai ser aquela pessoa que é procurada e nem não quem procura. Isso também traz um pouco de problemas, tá? Mas a gente vai conversar sobre isso. Então a gente vai conversar sobre algumas coisas nessa jornada. E a gente tem na cabeça que a coisa vai ser estressante. Eu tinha isso, tá? Eu achava assim que não tinha como, que ia ser estressante mesmo, que eu tinha que aceitar isso porque essa era a realidade, tá? Ia ser estressante porque eu tinha que lidar com prazos, com gente me enchendo o saco, com gente cobrando, até mesmo com a pessoa me chamando para tomar um café. Às vezes eu tava no laboratório fazendo alguma coisa assim, alguém me chamava para tomar café e eu tinha dificuldade de falar não. Juro. Isso vai tornando tudo muito estressante. E aí, eu só quero conversar com você sobre a definição de estresse, porque a gente está falando aqui passos para você não ser estressado, né, na sua jornada das análises em genética. Mas o que é o estresse? Talvez o que a gente está chamando de estresse não seja estresse, entendeu? Ou seja outra coisa. Enfim, às vezes eu fico com um sentimento ruim, sabe? E eu fico pensando, o que é esse sentimento? Eu fico tentando nomear as coisas, entende? E muitas vezes eu percebo que é frustração. Então, uma coisa que eu acho que não é, entende? Tipo, eu tô triste. Não, eu tô frustrado porque alguma coisa não aconteceu. Então, é diferente quando você consegue identificar exatamente do que você tá falando. Eu quero trazer para você a definição de estresse da Organização Mundial de Saúde. Então, não é a Nath falando, tá? Eu tô falando o que a gente olha lá na OMS, o que eles trazem pra gente do conceito de estresse. Vou ler exatamente o que eles colocam, porque eu achei super legal. O estresse relacionado ao trabalho é a resposta que as pessoas podem ter quando confrontadas com demandas e pressões de trabalho que não correspondem a seus conhecimentos. E presta atenção, então, a gente é confrontado com demandas e pressões no trabalho que não correspondem aos seus conhecimentos e habilidades e que desafiam a sua capacidade de enfrentá-los. Então, isso é a definição de estresse. Eu sou confrontado com situações com as quais eu não tenho ferramentas para lidar, tá? Então, eu tenho muita demanda e eu não tenho aquela ferramenta adequada para responder àquela demanda. Às vezes a ferramenta é tempo, às vezes a ferramenta é saúde mental, às vezes a ferramenta é instrumental. São várias coisas. E aí o pessoal lá da Organização Mundial de Saúde continua. O estresse ocorre em uma ampla gama de circunstâncias de trabalho, mas geralmente piora quando os funcionários, e aqui somos nós, né, pesquisadores que trabalhamos com genética, sentem que tem, presta atenção, pouco apoio de supervisor e colega, porque não é só supervisor, o ambiente que a gente trabalha também precisa nos dar um suporte, bem como pouco controle sobre os processos de trabalho. Então, assim, você planeja, você pensa, eu vou fazer um experimento, eu vou trabalhar com um projeto tal, eu vou usar tal marcador molecular, o meu prazo é esse, mas aí alguém vem e fala, não vai ser isso aí não é isso que você vai fazer. Agora você vai trabalhar com aquela espécie lá. Ou então, não, você tem que ajudar outra pessoa, você tem que fazer aquilo lá. Aí vai ficar um processo estressante porque você traçou um plano, mas o plano que você traçou não necessariamente vai ser seguido, e não por sua vontade. Você sente sem controle. Então, é como se, sabe aqueles bonequinhos? É como se fosse fantoche. E aí, gente, a pior coisa que tem é você não sentir autonomia. Por isso que eu também falo, né, gente, tem autonomia para interpretar e analisar os dados, tem o domínio nas análises e interpretações, por causa disso daqui. Então, frequentemente a confusão, aí presta atenção, entre pressão ou desafio e estresse. E às vezes isso é usado para desculpar a má prática de gerenciamento, tá? Então, pressão, gente,
desafio, isso é normal, vai acontecer. Mas quando a gente tem uma má gestão, seja das emoções, seja das nossas habilidades, do lugar que a gente está, isso pode trazer um adoecimento do espaço. E quando a gente tem esse adoecimento do espaço, o que a gente tem? O estresse, tá? Você pense que eu fiz uma enquete aqui com vocês e eu perguntei o seguinte: o que seria o óbvio para você sentir segurança na sua jornada? E aí eram duas questões que eu estava avaliando, tá? Uma era, eu já sei o que funciona para mim, então assim, eu não preciso, assim, eu já encontrei o caminho que funciona nessa jornada. E a outra era estou tentando descobrir. Cara, muita gente respondeu e 100% das respostas eu estou tentando descobrir. E eu recebendo muitos relatos de eu estou estressado, né? Então a gente tem que saber se você está estressado ou se você simplesmente está sofrendo uma pressão do seu ambiente, né? Aí você vai falar, Nath, como assim? Você está me deixando mais desesperada. Talvez eu não estou estressada, eu estou só sentindo uma pressão. Sim, talvez você está só sentindo uma pressão, você não está se sentindo estressado nem um pouco, tá? Mas isso também pode levar a uma ansiedade, né? Porque as coisas precisam ser feitas